Irmãos, quero que você abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo número 1. Quero conversar com vocês sobre o verso número 8. Verso número 8. Esse versículo é o versículo áureo do livro de Atos. É um versículo chave de todo esse livro, que de alguma forma a gente precisa saber de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu não sei o que, esse versículo é tão profundo, eu não sei o que você mais presta atenção quando escuta esse versículo ou quando lê ele. Se é no Espírito Santo sobre nós, sobre a terra, se é sobre poder, e essa ânsia nossa sobre poder, se é sobre ser testemunha, se é os confins da terra, começando por onde a gente está inserido. Mas aquilo que eu quero repartir com você de forma bem breve nesse momento é sobre sermos testemunhas, essa tarefa a cada um de nós, a igreja toda. Então isso é uma coisa a qual Deus destinou, ordenou, mandou, deu de tarefa para cada um de nós para que a gente faça, para que a gente faça. Então, se você perceber, todo o livro de Atos é essa tarefa sendo executada. Você vai perceber aí Pedro sendo testemunha, João, Paulo, Barnabé. Então, Atos capítulo número 1, verso número 8, Deus vai falar sobre essa grande tarefa que está nos chamando para fazer. O corpo de Cristo a cada cristão nascido de novo. E você vai então perceber que todo o livro de Atos é então demonstrando essa tarefa sendo executada, que é ser testemunha na terra de Jesus Cristo. Então, verso número 8 do capítulo número 1 é como se fosse um índice do livro inteiro. Ser testemunha. Então é isso que eu queria que você tivesse no teu coração, esse é o objetivo, é falar sobre isso nessa noite, sobre a gente sermos testemunhas de Jesus Cristo sobre a terra. E eu fico tão feliz por você estar aqui, porque de alguma forma a gente tem feito isso, tem uma oportunidade de fazer essa tarefa de uma forma preciosa, que é através da célula. Não se resume apenas à célula, é no nosso dia a dia mesmo ser testemunha, mas essa é uma tarefa dos grandes e dos pequenos, dos mais velhos e dos mais novos, quem já fez emita e quem ainda nem começou, essa é uma tarefa minha e sua. No Antigo Testamento, para a igreja, aquilo que Deus queria do seu povo não era às vezes exatamente isso, era diferente. Eu quero mostrar para você isso em Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio, capítulo número 4, se não me engano. O livro de Deuteronômio, capítulo número 4, verso número 5. Olha que coisa mais interessante, a proposta, o propósito que Deus quer com Israel. Deus escolhe Israel entre todas as nações da terra com objetivo. E aqui vai estar explícito e claro qual é esse objetivo. Verso número 5 do capítulo número 4 de Deuteronômio diz assim: Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor. Moisés está dizendo isso, Israel. O meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Então, Moisés está falando sobre decretos e leis que Deus estabeleceu, como Senhor e como Rei de todos e como soberano, e Israel devia observar essas leis. São várias, mas o grosso desse conteúdo de decretos e leis que Deus disse através de Moisés a Israel são os 10 mandamentos, descritos em Êxodo 20. E eles estão na iminência de entrar numa terra prometida que Deus está dando para eles, está tirando um povo perverso, que queima os seus filhos na fogueira para adorar imagens, ídolos, está tirando esse povo que fazem atrocidade, não merece mais aquela terra, e está colocando Israel. E aí vai dizer uma coisa interessante ali no verso número 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, o quê? Os estatutos e mandamentos. Pois assim os outros povos, olha o propósito que Deus tinha com Israel, irmãos, esse aqui é um dos resuminhos descritos no Antigo Testamento. Pois os outros povos verão a sabedoria, em outras versões, a inteligência
e o discernimento de vocês. Olha que coisa mais interessante. Vai ser uma pregação, vai ser uma demonstração, vai ser uma coisa que vocês, se vocês cumprirem o que eu estou dizendo, os outros povos vão olhar para você e vão dizer: gente do céu, que povo mais inteligente, que povo mais bem instruído, sábio, com discernimento, ordeiro, organizado. Que país mais gostoso é esse, o país de Israel. É isso, então, que Deus queria fazer, então. E aí diz ali: quando eles ouvirem todos esses decretos, e aí, por saberem que são um povo inteligente, com discernimento, cheio de sabedoria, eles vão querer saber por quê. E aí é a hora do povo de Israel falar das leis de Deus. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, no Antigo Testamento, o que Deus queria muito com Israel era um povo separado. Se você perceber no capítulo número, lemos o 4, se você perceber no capítulo ali, acho que 5 ou 6, o próprio Deus vai dizer: vocês são para mim um povo escolhido, um povo particular. E eu não escolhi vocês pela grandeza de vocês, força, numerosidade, mas eu escolhi vocês tão somente porque os amo e amei com quem eu fiz aliança, Abraão, Isaque e Jacó. Então, mas Deus está dizendo que Israel no Antigo Testamento era um povo que Deus havia escolhido para ser separado para Deus, para ter, onde Deus se revelaria a esse povo, e esse povo amaria a Deus, lhe obedecendo e servindo. Observando os mandamentos de Deus, que às vezes a gente não dá importância para os 10 mandamentos, mas é a base moral para a raça humana. Se você for numa tribo que nunca ouviu nada, se você for num país, nos vikings, ou seja lá onde for, se você for no Japão, a base mais excelente de moral que um povo, uma tribo pode ter, são os 10 mandamentos, para viver em sociedade. E isso seria extraordinário. Então, ser separado para Deus seria assim. Hoje é muito comum a gente escutar das pessoas quererem morar em outra nação. E as pessoas nunca escolhem a Etiópia. Sempre escolhem um país ou outro, seja Canadá, seja os Estados Unidos, seja a Suécia, a Suíça, né? Mas Vietnã, né, irmãos? Egito, ninguém escolhe, né, irmão? Agora imagine, por quê? Porque tem algo nesses lugares que a gente pensa em morar lá que nos chama a atenção: a justiça, a renda per capita, a qualidade de vida. Israel era para ser assim quando Deus escolheu. Um país em que o mundo inteiro olharia e queria aprender com eles. Por quê? Porque eles aprendiam direto com Deus. Aí então vem o Cristo encarnado, né? O Deus que não foi criado, mas gerado, que nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, chamado Jesus Cristo. 100% Deus e 100% homem, que deixa a sua glória para se fazer homem e habitar entre nós. E quando ele vem cumprir aquilo que ele está proposto, que é morrer por nós na cruz e vencer o pecado, e na sua ressurreição vencer a morte, nos reconciliar com Deus, e como o pastor Dirceu disse domingo, criar essa ponte que homem nenhum podia criar entre nós e Deus, essa possibilidade entre Deus e nós, ele dá uma tarefa, ele dá uma missão. Em todo o final dos evangelhos ele fala sobre o ide, sobre façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que tenho ordenado. E no livro de Atos ele vai falar a mesma coisa de uma outra forma, dizendo: sejam minhas testemunhas. Então a grande tarefa nossa, irmãos, hoje, vai muito mais do que ter discernimento, do que ser sábio e ser inteligente. Muito mais do que a gente ser um povo separado que só fica dentro da igreja. Muito mais do que a gente ser um povo, irmãos, que Deus escolheu e nos adotou. Mas, irmãos, o que Deus quer agora é que a gente vá para fora. Com Israel era mais ficar dentro. E as pessoas olhariam o que estaria acontecendo na terra, na lavoura, na rua, na população, em sociedade de Israel, e procurar saber quem é que está causando aquilo. É um político? É o presidente? É um vereador? É alguma lei? Como se faz hoje, até hoje, um país aprende com o outro. Mas hoje, irmãos, não é para dentro, é para fora. Hoje é para sermos testemunhas.
E testemunha, irmãos, você sabe o que é. Testemunha é alguém que, de alguma forma, participou de um fato, de um ato ocorrido. Pode ser um aniversário de 15 anos, pode ser um casamento, um acidente, pode ser um vestibular, pode ser o que for. Pode ser, eu estava lá, Elias, quando você pediu a Nicole em namoro. Então, é uma testemunha passiva, porque só está de zóio, tá bom? Mas está ali. Mas está olhando, mas está percebendo, mas sabe o que aconteceu. Escutou, viu. Testemunha é isso. E Jesus está pedindo, irmãos, e está dizendo, olha, que a gente vai receber do céu Deus Santo Espírito, Ele vai nos dar o poder necessário. E se você perceber, ali no verso número 15, esse grupo que começa dos cristãos é de 120. Em Atos capítulo número 1, verso número 15, está dizendo que é 120. Irmãos, Jesus não tem a fortuna que tem hoje os homens, né? Não tinha fortuna na época e não tinha nem exército. Mas Ele é Deus e sabia o que estava fazendo, que com 120 irmãos alcançou o mundo inteiro. Olha que coisa mais fã. Por quê? Porque o Espírito Santo havia se derramado então sobre a terra. E com a vinda do Espírito Santo a gente teria poder para sermos, tarefa, testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra. Então eu quero encorajar você nessa noite, eu quero motivar você nessa noite para ser testemunha de Jesus Cristo na terra. Para você falar daquilo que você tem visto e ouvido. Às vezes você nem participou de forma ativa daquilo, mas passiva. Olha, eu fui, eu vi, eu estava lá. Então eu quero chamar você para repartir, para anunciar, para testemunhar, para falar, para proclamar, para dizer aquilo que você tem visto e tem ouvido, das histórias das Sagradas Escrituras. O poder do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é tão extraordinário aquilo que ele veio fazer. A gente sabe na ponta da língua e de cor que ele veio convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas é tão fantástico o convencimento, ou a geração de fé que o Deus Santo Espírito faz quando a gente diz, proclama, fala, é testemunha. Porque a gente fala de Adão e Eva, a gente fala de Daniel, a gente fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego, a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala da cruz, da ressurreição. E o Espírito Santo, meus amores, é aquele que gera fé no coração dos ouvintes. Às vezes a gente fala assim, irmãos. Às vezes a gente troca tanta coisa, mas não tem importância, porque o Santo Espírito é aquele que vai gerar fé na alma, no coração de quem está ouvindo. Mas se faz necessário a gente ser testemunha. E testemunha não é só passiva. Deus está chamando a gente para essa tarefa, mas não é só de forma passiva, ou de dizer aquilo que a gente tem lido, compreendido e entendido e escutado. Não, ser testemunha não é só verbal, dizer palavras. Ser testemunha não é só a gente contar histórias que aconteceram. Isso é muito importante e não pode deixar de ser feito. Nós não podemos deixar de contar como Jesus Cristo nasceu, ou se fez carne. Mas ser testemunha de Jesus Cristo na terra não é apenas a contação de histórias. Não é apenas dizer o que aconteceu. É também expressar experiências que temos com Jesus Cristo. Então, uma testemunha de Jesus é aquela que sabe do acontecido, mas também tem experiência viva com Deus. Sabe o que aconteceu de alguma forma porque ouviu, porque escutou, mas também participou das coisas. Então eu quero que você compreenda que Deus está te chamando para você ser uma testemunha de Jesus Cristo, principalmente com a tua célula, na tua rua. Olha que interessante, lá onde está a tua célula, onde você frequenta a célula, faz parte daquela célula, tem uma rua inteira para a gente ser testemunha. Tem 20 casas para a direita, tem 40 casas para a esquerda. Irmãos, só aí são 50 famílias. Que a gente tem a oportunidade não só de contar histórias e de dizer aquilo, irmãos, que é fato, mas também para a gente de falar e para as pessoas e contar aquilo que a gente tem vivido com Jesus. É a nossa conversão, é os milagres que Deus tem feito na nossa vida, é curas que Ele já realizou, é orações respondidas. É aquilo que você viu na vida do pastor Dirceu, que tem visto na vida do Elias, que vê na vida do Carlos, da Luciana, da pastora Evelyn. Nós podemos contar essas coisas, porque quantas coisas, irmãos, a pastora Evelyn não podia ter bebê, e o bebezão dela ali, está quase o tamanho dela, o Eduardo. Tinha endometriose, né, pastora Veve?
Meu Deus, mas irmãos, está ali milagre vivo. Então ser testemunha é mais do que contar sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ser testemunha é contar para as pessoas, irmãos, sobre Jesus Cristo, daquilo que a gente tem vivido com Ele. Por isso que, para você reparar, eu queria assim dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se você olhar agora e folhear o livro de Atos, você vai perceber que o tempo todo eles estão sendo testemunhas. Olha ali o que diz ali no verso número 32 do capítulo número 2. Pedro está dizendo, ele está discursando. Irmãos, está acontecendo um milagre ali, eles receberam o Espírito Santo. A turma não está entendendo isso, quem está ouvindo, irmãos. E ele então se levanta para dizer o que está acontecendo. Ele diz, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas. E o versículo termina dizendo, desse fato. Então São Pedro está dizendo que sobre a ressurreição de Jesus, ele sim foi morto por causa, o crucificaram, pela presciência de Deus. E ele está dizendo que o próprio Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E ele está dizendo, e nós somos testemunhas desse fato, porque nós ouvimos ele ressuscitado. Passamos com ele 40 dias ressuscitado. Vimos ele ser levado às alturas. Então aqui São Pedro está sendo testemunha, e ele não está falando apenas de fatos acontecidos, ele está falando sobre experiências que teve com Deus. Ele segue dizendo, irmãos, no verso número 15, do capítulo número 3, ele diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, de novo testemunhando um fato acontecido, sua morte e ressurreição, e nós somos testemunhas disso. Ele está enfatizando a tarefa da qual o próprio Deus havia comissionado a eles e a cada um de nós. Quando você for falar de Jesus Cristo a alguém, diga para essas pessoas, eu sou testemunha disso, diga. Fala essa palavra. Fala para você dizer para você mesmo, alegre com você mesmo, não vai falar para a pessoa, mas para você, meu Deus, eu estou cumprindo, eu estou me envolvendo, estou fazendo o que você me chamou para fazer. Eu sou testemunha do que Deus fez com a minha irmã, curando ela de câncer, a esposa do Tony. Fala essa palavra, para você dizer para você mesmo, não somente com fatos acontecidos, mas com as experiências que você tem vivido. E a gente tem vivido aos montes. Às vezes eu me canto de contar uma experiência, mas eu leio aí Atos e aí é como se Deus falasse comigo, não se canse nunca. Porque a gente fala de Jesus Cristo quase toda semana aqui no Hospital de Olhos, e é no Hospital de Olhos, e Deus me curou de glaucoma. Então eu conto toda semana esse testemunho. Às vezes eu estou cansado do testemunho, mas eu conto para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho que ser uma testemunha daquilo que Deus, de um Deus vivo, de um Deus real. E aí, ali no capítulo número 4, é tão impressionante a cura desse paralítico, eles foram presos. Às vezes acontecem coisas difíceis por ser testemunha de Jesus. Eu sei que a gente às vezes não sabe lidar muito com isso, A parte ocidental do corpo de Cristo, no mundo, a gente é dividido entre Ocidente e Oriente. E a parte ocidental do corpo de Cristo, que vive na parte ocidental do globo, tem muita dificuldade de compreender sofrimento. Essa palavra, sofrimento, não é complexa nem difícil de ser compreendida por toda a parte do globo terrestre oriental. O oriental compreende que servir a Jesus Cristo é com sofrimento. O pepino é nós entender isso, Elias. Por quê? Porque o Ocidente não tem muita perseguição e aí existe uma disseminação da vida boa. Da vida boa. Então, no capítulo número 4, irmãos, olha que coisa interessante. Eles foram presos de alguma forma, com que autoridade vocês estão fazendo isso? E aí o próprio Pedro, de novo, está dizendo ali no verso número 12, não há, ele está testemunhando, ele está falando agora com a liderança religiosa de toda a nação, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quem estava ouvindo, irmãos, não era pé rapado, irmão, eu nem sei, claro que sei, mas não é nem isso que eu estou querendo dizer. Irmão, não era qualquer um, era a liderança religiosa, irmãos de Israel. Eles estão escutando isso, olha o que a Bíblia diz sobre esses ouvintes, vendo a coragem, no verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João. Irmãos, é assim que nós temos que ser testemunha. É assim que nós temos que abrir a nossa célula e chamar os vizinhos, irmãos. É assim que nós temos que botar uma plaquinha no portão da nossa casa, irmãos, e dizer, aqui tem uma célula, quintas-feiras, 20 horas. É assim, irmãos.
Não é daquele jeito assim, abaixa um pouquinho o volume do louvor aqui. Mas por que não para os vizinhos? Não, irmãos, é alto, porque eles escutam funk alto, irmãos. Ou é baixinho os funk? Ou quando eles ligam um som na areia da praia, ou de um clube, ou de um parque, é baixinho, irmãos? O ímpio escuta baixinho, irmãos? Não escuta, irmãos. E por que nós vamos escutar baixinho? Irmãos, coragem. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Olha que coisa interessante, ser testemunha. Para você que pensa que tem que fazer o imita para ser testemunha, não precisa patavina nenhuma. Eles estão percebendo que esses homens são o quê? São simples demais, comuns, sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado. Olha que coisa mais linda, a gente como testemunha de Jesus, irmão. Os outros reconhecer, cara, esse cara tem estado com Jesus. Imagine, irmãos, você ir trabalhar e ter testemunhado de Jesus Cristo no seu trabalho, na rua, na sua cela, e a turma ir embora, cara, esse cara passou o dia com Deus, esse cara tem estado com Deus. Olha que coisa mais linda, irmãos. Lá vai um homem de Deus. E aí, então, eles tentam de alguma forma, não sabem lidar com tudo aquilo, o coração duro é dose, irmãos, eles estão diante da exposição do Evangelho. O Espírito Santo batendo na porta do coração deles o tempo todo para eles abrir. Mas a dureza do coração, irmãos, é fogo. E a base dessa dureza do coração, você vai perceber aqui no capítulo 4, 5 e 6, é ciúmes. Porque eles estão mais interessados em perder a posição, dinheiro, que vem através dessa liderança espiritual, do que realmente entregar sua vida para Jesus Cristo. É o ápice da picada. E aí eles estão de alguma forma tentando fazer os apóstolos, as testemunhas, calar a boca. Não quero que vocês ensinem e nem falem mais desse Jesus. E aí então Pedro diz ali no verso número 17 do capítulo número 4. Aliás, a eles, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. E aí no verso número 19, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí o verso número 20, fantástico. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma característica de ser testemunha, irmãos. Por isso que ser testemunha de Jesus Cristo, irmãos, transcende, irmãos, a gente contar as histórias de Davi contra Golias. Ser testemunha mesmo daquilo que Deus espera e quer revelar e quer manifestar entre nós. Por isso que nós temos com a faca e o queijo na mão, irmãos. Ele quer se revelar a você. Deus quer ter experiências pessoais com você, porque Ele sabe que o teu poder de testemunhar quadriplica. Pensa nisso, meu irmão querido. Deus está te chamando para o conhecimento bíblico, mas também está te chamando para ter experiências com Ele. Por quê? Porque Ele tem uma tarefa para mim e para você de ser testemunha. Jerusalém, Judeia e Samaria, os confins da terra. Dentro da igreja, irmãos, fora dela, na nossa cela, na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. Sabe por quê, irmãos, que às vezes é meio painha nosso testemunho, irmãos? É meio fraco, enfraquecido, porque de alguma forma a gente não tem ouvido tanto e nem visto tanto. Porque aquele, irmãos, que tem visto e ouvido, irmãos, fala. A gente é assim, irmão, se a gente vê um acidente, a gente chega em casa falando. Não é assim, irmão? Se a gente vê um avião caindo, vai ser notícia. Vai ser notícia, irmãos. Quais são as notícias que a gente fala aí? A gente vê a guerra no Irã, torna notícia na nossa boca. A gente vê a guerra do Moscou lá com a Ucrânia, torna notícia na nossa boca. A gente, irmãos do céu, a gente é testemunha de tanta coisa que nós não estávamos nem lá, irmãos, e a gente vê pelo YouTube. É só trocar, irmãos, conversa. Olha como é simples. Em vez de a gente falar daquele navio que afundou, nós vamos falar de Deus que ressuscitou. Olha que coisa mais fantástica. Em vez de a gente falar, irmãos, você entende? Eu não estou dizendo que toda a nossa conversa precisa ser assim. Eu só estou dizendo, irmãos, que às vezes a gente tem muita dificuldade de ser testemunha, porque de alguma forma a gente não tem ouvido tanto, nem visto tanto daquilo que Deus tem feito. E aí é um problema. É um problema.
Vou falar de mim, irmãos. Eu tenho tido algumas crises honestas e sérias mesmo, porque eu tenho percebido assim que como o YouTube, o Instagram e os streamings assim, é bom demais, irmãos. Acho que eu encontrei só essa palavra que eu pensei, agora é bom demais esse negócio, irmão do céu. Só que eu tenho percebido que às vezes a gente enche a nossa cabeça dessas coisas e não tem assunto para falar com as pessoas de coisas espirituais. Então hoje eu estava conversando com a pastora Brenda e ela, não sei o que nós estávamos conversando, eu disse, eu não tenho mais Instagram, eu não tenho mais nem YouTube, porque eu estou em crise, eu estou em guerra. Quando eu digo estou em crise, é que eu estou em guerra, irmãos, eu e o meu corpo, cara. Estou tentando dar um soco, mas às vezes leva um pau. Para encher a minha mente, para sobrar mais tempo. E tem sobrado tempo, irmãos, para mim. E tenho conseguido acordar com coisas que eu tenho dormido. Então, tenho conseguido acordar às 6:30 da manhã com coisas que tenho dormido na minha cabeça. E não é Missão Impossível 7, irmãos. É Abacuque, é Deuteronômio, é histórias bíblicas. Eu, como um usuário, tenho percebido que eu nunca vou esquecer. Um dia o pastor Peterson entrou numa aula de escola bíblica dominical para os jovens. E ele entrou vestido de correio, Elias, de um funcionário dos Correios. E ele disse, gente, eu tenho uma entrega para vocês. E aí estava uma outra pessoa, ele veio entregar para a pessoa. Acho que essa pessoa era o professor da sala. E ele pegou, e ele veio com uma caixinha de papelão, com a marca do Sedex ali, deixou do lado, mas pegou uma caixa, um lixo, e derramou sobre o professor. Irmãos, caiu casca de banana, caiu iogurte aberto, virou uma bagunça no professor. E aí a gente fez a cara do Elias. A gente, o cara estava limpo, cara, sujou tudo o carro. O cara, para que o Peter fez isso? E aí o Peter terminou a aula. Ele disse, às vezes a gente passa o dia assim, enchendo a nossa cabeça só de bobeira, de sujeira, de lixo. E aí não tem a nossa mente pronta e os pensamentos prontos para pensar ou conversar ou andar por coisas boas. E aí ele trouxe no Sedex, irmãos, do correio do céu, uma Bíblia. E até hoje não esqueci, irmãos, e eu era jovem. Então, às vezes é isso, irmãos. Às vezes a gente está com muita coisa na nossa cabeça aqui, é só casca de banana, irmãos. É só lixo. Resto de pó de café. A gente precisa oxigenar a nossa cabeça. E aí eu quero terminar, então, irmãos, esse dizendo, né? Se você perceber ali no capítulo número 5, eles então dirigiram-se ao templo e no verso, aliás, número 32, o capítulo número 5, nós somos testemunhas dessas coisas. O tempo todo. O tempo todo. E chega uma hora no capítulo número 5, irmãos, e eu termino a parte textual, eu termino aqui. Chega uma hora no capítulo 5, eles são presos 2 vezes. Na primeira vez que eles são presos por inveja, diz o texto bíblico, então o sumo sacerdote, ali no verso 17 do capítulo 5, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos saduceus, ficaram cheios de... Então essa era a motivação, irmãos, porque mandavam prender tantos cristãos. E eles foram presos, mas um anjo do Senhor apareceu e livrou eles na hora, e disse para eles, vão e continuem a falar sobre as palavras dessa vida. Ou digam ao povo toda a mensagem desta vida, versículo número, acho que é o verso número 20. E eles são presos de novo. E quando são presos por essa segunda vez, irmãos, eles apanham. Eles apanham. Eles apanham. E diz ali no capítulo número 5, verso número 40, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Eles apanham.
Mas olha a reação deles no verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres. Irmãos, é demais. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então me impressiona, irmãos, esses caras. Porque eles interiorizaram esse negócio, irmãos, de ser testemunha, de falar. E esse mês, irmãos, eu gostaria de, com alguns irmãos, alguns pastores, conversar com vocês como ser testemunha nas terças-feiras. Como a gente pode ser, tem 3 formas, como a gente pode ser testemunha. Não é com panfleto, irmãos, não é nem... Tem 3 maneiras muito poderosas. E na terça-feira eu queria conversar com você, para você aplicar isso na tua célula, para você aplicar isso no teu trabalho, na tua rua, no teu treino. E eu termino dizendo, irmãos, 2 coisas. Primeiro, esses caras dizem assim, eles saem alegres por terem sido dignos, ou considerados dignos. Quando eles apanham, irmãos, olha que coisa mais interessante. Ser uma testemunha de Jesus, irmãos, não é ficar correndo atrás de martírio, ou de apanhar. Quem está dando soco na cara? Do esquerda para a direita. Não, irmãos. Eles não estão procurando martírio ou sofrimento. Não, irmãos, não é isso. Mas se de alguma forma o sofrimento na vida deles foi algo inevitável, uma testemunha de Jesus Cristo, irmãos, não procura o sofrimento. Mas se ele é inevitável, eles não fogem dele. Muito pelo contrário. Eles se acham dignos por serem escolhidos por Deus para sofrer. Porque, irmãos, é isso que o corpo de Cristo do Oriente e do mundo já compreendeu e o ocidental ainda não, que é eu e você. O oriental já compreendeu o que diz as Escrituras, irmãos, que quando a gente sofre por causa de Jesus Cristo, não por causa de uma decisão errada ou por causa do pecado, a gente tem comunhão com Cristo, porque Ele também sofreu. É uma comunhão, é uma unidade. Irmão, se a gente acha que tem comunhão com Jesus quando toma a Santa Ceia, e fazemos isso todo mês, mas é tão profundo e sólido essa compreensão de ser testemunha, irmãos, dos cristãos da parte oriental do mundo, que eles se acham, ficam felizes por serem escolhidos por Deus para sofrer. Para sofrer. Jesus está nos chamando para sermos testemunhas, irmãos. E da palavra testemunha é que originou em português uma outra palavrinha para nós, mártir, ou mártires. E por que nós usamos mártires? E a Bíblia, ou no original, usa testemunha. Porque essas testemunhas de Jesus sobre a terra, eles defendiam com unhas e dentes a verdade sobre Jesus Cristo, irmãos, mesmo que custasse o que custasse. Mesmo que fosse até o fim. Os cristãos, irmãos, dessa época, meus amores, defendiam aquilo que propagavam de Jesus Cristo, irmãos, como a verdade que era, irmãos. E não arredava a pé, mesmo com ameaça, com tortura, com prisão, com seja lá o que for. Mas eles iam até o fim, irmãos, defendendo o que criam. Nem que lhes custasse a vida. É por causa disso que em português, testemunha chama-se mártir. Porque é aquele que defende o que crê, inclusive com a morte. A morte. Eu queria que você prestasse atenção numa imagem. Numa imagem. Essa imagem, ela é de fevereiro de 2015. Eu vou terminar com essa história, ok? Parte bíblica foi, quero terminar agora com essa história. Essa história é chamada, irmãos, os 21. Se você entrar na internet, é os 21. Eles são coptas egípcios, ou seja, na maioria desses homens, dos 21, para ser mais exato, 20 dos 21 são coptas egípcios. Copta é cristão, ou seja, 20 dos 21 são cristãos egípcios.
eles são gente muito simples, de uma região muito simples, de uma cidade muito simples. Eles são cristãos e de alguma forma, para cuidar da sua família, eles vão para o país vizinho. Nós moramos num país continental, enorme, o Brasil. Egito, irmãos, é um ovinho. Aliás, não tão ovinho, mas ele é pequeno. E então eles vão para a Líbia, que é o país do lado esquerdo do Egito, para trabalhar. Eles não são imigrantes, mas eles migram. Eles não vão com família e tudo para morar na Líbia, irmãos, e viver lá. Não. A família está lá, irmãos, no Egito, onde eles moram. Eles vão trabalhar e voltam, tipo, como se fosse um caminhoneiro para nós, irmãos. Vai e volta em 20 dias. Ok, irmãos? Vai trabalhar 3 semanas, folga 2. Então, eles estão indo para o país vizinho para trabalhar, esses coptas egípcios. E aí o que acontece? Parte deles está voltando para casa, porque já estão ali há um tempo na Líbia trabalhando. No caminho da volta para casa, o ISIS, esses homens de preto, que são muçulmanos extremistas, que compreendem que para disseminar o islamismo tem que fazer guerra. Então, o que eles fazem? Eles estão tipo Polícia Federal, irmãos, Rodoviária Federal, na estrada, com barricada, vendo quem passa. E uma van com 7 coptas egípcios está vindo. E eles param. É esses caras que eles querem, os cristãos. E eles pegam esses 7 cristãos, irmãos egípcios, que estão voltando da Líbia e estão indo para casa com a sua família no Egito. Eles pegam, passam um tempo com esses homens, 1 semana, e conseguem descobrir desses 7 da onde eles estão vindo e se lá tem mais gente. 1 semana depois, o ISIS está lá na Líbia, nessa grande casa de coptas egípcios, que eles foram lá para trabalhar e só estão eles. Como se fosse essa cel que tem ali na Tiradentes, né, irmãos, no passeio público, né, que é a casa de universitários, como se fosse esse albergue, essa pousada só de homens cristãos egípcios que estão ali trabalhando e ficam ali um tempo e voltam para casa. Nessa casa, quando o ISIS chega, irmãos, tem mais 13 cristãos egípcios. Então, 7 com 13 dá 20. Eles pegam todos esses. Mais um que vem junto no pacote, irmãos, que no fervo todo pegou, porque ele estava também na casa. 21 homens, então, vão para uma prisão subterrânea, aonde eles estão no Egito agora. E aí começa um processo de identificação, de animosidade. No primeiro momento, sequestrados, uma animosidade, mas ainda muito branda. Muito brando, porque o ISIS tem uma estratégia de saber como lidar com esses cristãos coptas, ele tem um objetivo. E aí a estratégia qual é? Nesse primeiro momento eles recebem água, eles recebem comida, de alguma forma são bem tratados. Por quê? Porque o ISIS quer fazer com que esses cristãos egípcios neguem a Cristo. Então, no primeiro momento, irmãos, essa tentativa do ISIS é tratando bem para que eles neguem a Cristo. Nesse primeiro momento, além de dar comida, de dar água, irmãos, também é oferecido dinheiro a esses homens. Essa é uma foto real, irmãos. Para que eles negassem a Cristo e a sua fé. Mas ninguém, com a proposta do ISIS de então comprar a fé deles, ninguém, meus amores, nega Jesus Cristo por dinheiro. Eles estão na Líbia, irmãos, para conseguir dinheiro para sustentar a família. Mas ninguém aceita aquilo que é precioso para todos eles, em contrapartida negar Jesus Cristo, a sua fé, o seu Deus, seu Criador, seu Senhor, seu Salvador. Só que passando esse período de água, de comida e de ganhar eles na amizade, na compra, começa a tortura. Então, quando o ISIS percebe que nenhum deles vai negar a sua fé por ser comprado, então por ser torturado. E aí, todos eles são obrigados a fazerem trabalhos forçados, todos eles são judiados, todos eles são torturados, todos eles são espancados. E no meio desse trâmite todo, meus amores, o que acontece? No meio desse trâmite todo se descobre um deles ali que não é cristão, que não é copta, que nem é egípcio, é de Gana. E inclusive é aquele rapazinho lá, ó, do lado do único uniforme
diferente do Isis ali. Ele é de Gana. Ele não é copta, ele não é cristão. E quando descobrem então que ele não é cristão e é de Gana, o Isis quer soltá-lo. Então diz: erramos com você, pode ir embora. E ele disse: eu vou ficar. Porque a partir de agora, a minha fé é como a deles. O meu Deus é o deles. O cara aceita Jesus nesse período, irmãos. Vendo a forma como as testemunhas testemunham e passam pela compra através de dinheiro e o sofrimento. O cara decide ficar e morrer junto, novinho convertido. Eles foram capturados em dezembro de 2014. Em fevereiro, nessa praia da Líbia, eu tinha dito Egito, mas é da Líbia, eles são executados. Um por um é deitado na areia e é cortado o pescoço. Eu tentei procurar o vídeo, mas ele já foi excluído da plataforma, irmãos. Só tem pequenos recortes. E você procure os coptas egípcios assassinados em 2015. Fazem 11 anos. Você vai perceber nesse momento, irmãos, que alguns deles estão clamando a Deus por perdão a eles. Perdoe-os, Senhor. Senhor, perdoe-os. Você vai perceber que alguns deles estão dizendo: Senhor Jesus. Senhor, é as duas coisas que eles falam, irmãos. Perdoe-os e Senhor Jesus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que há um livro de um homem, eu esqueci o nome dele, Martin Mosebach. Ele escreveu um livro chamado Os 21. E ele foi até o Egito fazer um documentário na igreja que esses caras frequentam e na família. E esse livro vai comentar sobre o vídeo, esse livro vai comentar sobre a diferença que existe entre o Oriente e o Ocidente acerca de servir Jesus Cristo. Esse livro vai comentar sobre a importância da liderança religiosa, porque aqui o livro comenta que ele investigou, todos são cristãos comuns. E no livro tem um capítulo falando sobre a importância, irmãos, de uma liderança sólida. Irmãos, por quê? Porque o pastor, o líder de célula desses caras, irmãos, olha a importância de ser uma liderança sólida. Porque todos eles cristãos comuns. As esposas foram entrevistadas, as famílias foram entrevistadas e nenhum deles queria justiça, ou melhor dizendo, vingança. Mas todos eles se sentiam orgulhosos do marido morrer por Cristo e queriam perdão àqueles que haviam provocado a morte da sua família. O autor desse livro, irmãos, ele bate muito numa tecla e ele diz assim: o que resta da fé cristã quando o sofrimento real entra em cena? O que resta, irmãos, da minha fé e da sua quando o sofrimento real entra em cena? O cristianismo ocidental precisa reaprender com os mártires o que significa levar a fé a sério. Esse vídeo de 5 minutos que o Isis fez foi para enaltecer o terrorismo, mas acabou glorificando a Deus. Porque vê que nenhum deles tem medo da morte, e a maioria deles está falando em Jesus e perdoe-os. E um ainda de Gana se converte no meio daqueles 20. O martírio é entendido não como derrota, mas como uma união com Cristo crucificado. O martírio não é buscado ativamente, mas aceito quando inevitável. Isso evita tanto o fanatismo quanto a fuga covarde. No livro, esse homem ele descreve
um contraste da visão ocidental moderna que evita o sofrimento a qualquer custo e tende a ver a morte apenas como uma perda. Ele enfatiza muito no livro, e eu termino aqui, que para nós, os cristãos ocidentais, é muito difícil, porque existe um cristianismo entre nós confortável. Ele sugere que, ao eliminar o sofrimento da equação, o Ocidente pode ter perdido algo essencial da fé. A pergunta implícita é: existe fé autêntica sem risco? Mosebach convida o leitor a reconsiderar o valor do sacrifício e da fidelidade em um mundo que prioriza segurança e bem-estar. E eu quero incentivar a sermos testemunhas de Jesus, irmãos. Falando daquilo que a gente compreende, mas também daquilo que a gente tem vivido com Jesus, as nossas experiências. Eu sei que a gente vive numa parte do mundo que é muito importante o conforto, o bem-estar, a segurança, os nossos direitos. E é uma verdade, a gente tem dificuldade para saber lidar com o sofrimento. Ainda mais se for por causa da nossa fé. Mas quero incentivar você a ser testemunha de Jesus Cristo onde você estiver. Quero incentivar você a mobilizar a tua célula para testemunhar de Jesus Cristo na tua rua. Nós precisamos sair para fora. Há muito povo nesse lugar. Um dia Paulo quis ir embora de um lugar e Jesus disse: fica, fala. Há muita gente nesse lugar que eu quero salvar. Eu quero incentivar você, talvez, a ver um pouco menos o que se pode ver o tempo todo, para a gente poder sair na rua para falar de Jesus. Quero incentivar você de uma forma simples, e nem precisa chamar os mestres em evangelismo, pessoas comuns, interessados em ter uma boa conversa sobre alguém que conhecemos e tem mudado a nossa história e a nossa vida. Um Deus que a gente percebeu que perdoou os nossos pecados, que morreu por nós, mas tem ajudado, além disso, tem ajudado tanto a gente a resolver problemas em sociedade, com os filhos ou no próprio casamento. Precisamos contar isso aos outros. Precisamos contar isso para o maior número de pessoas, irmãos. Precisamos reunir a nossa célula e dizer: vamos sábado sair. Os caras vão achar que nós somos testemunhas de Jeová. Não importa se vão achar. Eles vão ver a diferença quando começar a conversar com a gente. Vamos fazer um especial e cada um traz duas visitas semana que vem? Vamos ser testemunha. Eu quero terminar orando com vocês, irmãos. Uma oração que os próprios apóstolos fizeram depois de apanharem chicotadas, e eles oram e dizem: Senhor, dá uma olhada nas ameaças e vê quem está se opondo contra nós. Pilatos, eles dão uma relação de quem está se opondo ao Evangelho: Herodes, Pilatos, os judeus e os gentios. Só para você ter uma ideia, nessa relação não falta mais nenhum, não falta mais ninguém, botaram todos. Todo mundo é contra os filhos de Deus. Se perseguiram a mim, não vão perseguir a vós? O próprio Deus disse. Mas eles pedem uma coisa: eles pedem coragem para Deus, para ser testemunha. E eu estava pensando, e se nós pedíssemos a Deus coragem para ser testemunha? Talvez a gente tenha que pedir também um pouquinho de disciplina para ter tempo. Mas se a gente clamasse a Deus, irmãos, por coragem, para as nossas células, para os nossos irmãos, pelos nossos pastores, para ter coragem para falar de Jesus Cristo.